Então, como eu falei, a nossa aula está sendo gravada, tá? A proposta de trabalhar hoje com vocês é continuar a revisão, tá? Para aquela avaliação que veio, que é a atividade de diagnose. E aí eu passei para vocês uma lista de atividades na segunda-feira, né? Como foi combinado ali, enviar as atividades para vocês na segunda-feira. Porém, assim, eu vou estar explicando aí no decorrer das aulas, tá? Eu recebi alguns questionamentos semana passada e eu deixei para comentar aqui hoje com vocês sobre, professor, mas a atividade da quinzena não era só aquelas lá que foi postada na segunda-feira? Sim, sim. Só que as listas que vêm, que é aqueles desafios weekend, que eu já postei 6 desafios para vocês. Dentre esses 6, 4 eu também já postei até as correções comentadas que eu estou montando uma por uma para vocês fazerem comparação. Aquelas listas elas vêm semanalmente pela Secretaria de Educação. Então eu não tenho como postar elas na segunda-feira, tá? Elas vêm na quinta ou na sexta. Então assim que ela chega para mim eu já vou postar para vocês. Então vai ter mais essas atividades aí no decorrer da quinzena. Geralmente serão 2 listas daquela, tá? Que eu pretendo trabalhar na quinzena com vocês. E aí eu vou mandando, por isso que eu falo para vocês não copiar, apenas identificar no caderno de vocês, lista, desafio weekend, lista 6 e fazer a resolução. Atividade 1, resolve. Atividade 2, resolve. Para quem imprime, gasta dinheiro com xerox, não ter esse problema de ter que repetir de novo o gasto ali, tá? Por isso que eu estou enviando mais essas atividades. A proposta de trabalho de hoje é continuar trabalhando aquela revisão, como eu já havia comentado aqui agora, que é onde a gente vai falar sobre análise combinatória. Hoje eu vou ser específico em princípio fundamental ali da multiplicação e depois entra na parte de geometria espacial, né? Que fala dos sólidos, assim sucessivamente. Vocês receberam uma lista aí contendo, se eu não me engano, 12 atividades, tá? Onde são 10 normais e para o portfólio são 3. Então são 3 atividades, quer dizer. Aqui, né, na atividade do portfólio houve um erro. Eu peço que vocês desconsiderem esse 7 aqui, é a questão número 2, tá? Na hora que eu copiei lá do meu banco de questões, veio aqui essa questão número 7 aqui, mas é a questão número 2 para vocês aí. Eu peço que vocês não preocupem com isso. Nessa lista de atividade que eu mandei para vocês, no final dela, eu coloquei também algumas explicações, tá? Bem resumida. Como que funciona o princípio fundamental da contagem, o que é, como funciona, para vocês darem uma olhada. É bem tranquilo, é bem simples. Aqui mais algumas explicações que eu peguei aqui lá do Instituto Federal Goiano, achei bom, lá de São Paulo. E logo abaixo os sólidos geométricos, tá? Coloquei aqui para vocês os modelos, as planificações para vocês darem uma olhada, que é o que a gente vai precisar aqui nesse primeiro momento para resolver essas atividades. São atividades tranquilas, porém precisam de um pouquinho de atenção. Serão 2 aulas hoje de matemática. Nessa primeira aula eu vou fazer essa explicação, como eu faço de costume, faço a explicação e depois eu vou pedir para vocês fazerem as atividades, tá? Seguir fazendo as atividades comigo acompanhando aqui. Então vamos lá para a questão número 1, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora sobre o que eu comentei ou não? É para fazer esses desenhos aí que tá na atividade, quando for copiar. Tenta fazer. Se não conseguir fazer, fala porque só coloca lá, identifica o desenho, tá na lista de atividades. Tá? Ok. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá, pessoal. Então número 1, tá?
Só ver se a canetinha funciona. Tá funcionando. Porque a internet fica um pouco lenta. Aí ela demora um pouquinho em pegar aqui. Número 1. Vou fazer aqui nesse espacinho aqui. Vou apagando, mas dá para fazer. Olha aqui, ó. Em um restaurante existem 6 opções de prato, 5 de bebida e 3 de sobremesa. De quantas maneiras uma pessoa pode fazer seu prato, escolhendo um prato, uma bebida e uma sobremesa? Pessoal, isso aqui é um problema bem simples, tá? Mas a gente tem que levar em consideração isso aqui, ó. Um prato, uma bebida e uma sobremesa. Então não vai alterar, né? Ele precisa apenas desses dados. Como que eu vou resolver isso, professor? Então, ó, nós temos quantas opções de pratos? 6. Quantas opções nós temos de bebida? 5. Quantas opções a gente tem de sobremesa? 3. É só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Então, nós temos 90 opções de montarem esse prato. Ou então, 90 maneiras de montar esse prato. Tá? Professor Wellington, mas é só isso que eu tenho que fazer? Sim, só isso que o senhor tem que fazer. Mais nada. Dúvidas? Não. Não? Eu esqueci de pedir. Quem que vai ser nosso fotógrafo de hoje? Pode Eu tirar. já tirei, já. Tira. Então também, vamos para a questão número 2. Deixa eu apagar aqui. Questão número 2. A questão número 2 é uma questão da FUVEST, né? Um estudante terminou um trabalho que tinha N páginas. Então a gente não sabe quantas páginas tinha ainda o trabalho do estudante. Continuando. Para numerar todas essas páginas, iniciando com a página 1, ele escreveu 270 algarismos. Então, o valor de N é... Então, nós vamos fazer algumas observações. Se ele escreveu 270 algarismos, nós vamos analisar quantos algarismos. Com um algarismo, ele consegue escrever... Deixa eu colocar ali. Um algarismo, ele consegue escrever quantos números? 9. Porque ele vai escrever ali do 1 ao 9. Tá? Com 2 algarismos, ele tem a possibilidade de escrever 90. Só que no caso... Deixa eu deixar mais uma pessoa entrar aqui. Como tem com 2 algarismos, ele vai escrever do 10, no caso, ao 99, ele tem possibilidade de escrever 90 algarismos. Tá? Com 2 algarismos, ele tem a possibilidade de escrever 90. Porém, se vocês analisarem aqui, ó, nós temos aqui, ó, 270 casas. Ele tem possibilidade de escrever 2 algarismos aqui e tem possibilidade de escrever 2 algarismos aqui. Ou seja, ele tem a possibilidade de escrever 90 aqui mais 90 aqui. Vocês concordam comigo? Sim. Sim? Então, eu passo a ter agora, nesse momento, com 2 algarismos, a possibilidade de escrever 180. Tá? Por quê? Olha, analisando posições, mais uma vez, ó, ele falou que vai usar 270. Então, para escrever aqui nos 2 primeiros, eu tenho 90. E nos 2 últimos, eu tenho 90. Tá? Por isso, os meus 180. Vamos agora, como são 270 algarismos no total, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar 270... menos o que ele já consegue escrever, que é 180 mais 9, que é 189. Tá?
270 menos 189, eu encontro 81, certo? Isso aqui é o que? É o número que resta para poder completar a questão aqui dos algarismos, a quantidade. Para me saber quantos algarismos ele vai escrever nesse momento com três algarismos, é só eu pegar esse 81 aqui e dividir por 3, tá? 81 dividido por 3. 81 dividido por 3 eu encontro 27. Então agora vamos fazer um resumo geral do que eu encontrei, tá? Eu encontrei com um algarismo, eu encontrei que ele pode escrever 9. Com 2 algarismos, conforme a minha explicação, eu encontrei que ele pode escrever 180. E com 3 algarismos, eu encontrei agora que ele pode escrever 27. Qual que vai ser o meu resultado final agora? Ele quer saber, então, o valor de n. Esse n é o que? Esse n é qual é a quantidade total, né, de possibilidade que ele pode escrever com 270 algarismos. Então, nós vamos agora somar tudo que eu encontrei. Deixa eu apagar aqui para nós termos um pouquinho mais de espaço. Então vamos somar o nosso total. Vai ser 9 mais 180 mais 9 mais 180 não, mais 90, porque eu vou usar uma única vez. Agora no resultado final, que eu quero falar aqui agora, eu vou usar uma única vez, tá? Essa possibilidade aqui, ó. Por que que eu vou usar uma única vez? Se eu tenho 270 aqui, se eu já usei um algarismo, me sobrou aqui 2. Para cá eu tenho 90. Então aqui eu tenho 9, eu tenho 90 para utilizar com 2 algarismos, seja nos 2 primeiros ou seja nos 2 últimos, e eu tenho uma única possibilidade aqui agora para escrever com 3 algarismos, que é o que? Que é o meu último valor encontrado, 27. Então eu vou somar aqui 90 mais 27. Logo fazendo essa somatória, eu chego a um resultado de 126 possibilidades. Então eu venho cá e marco a letra C, tá? Alguma dúvida? Alguém não entendeu o que eu fiz? Ô professor, eu não entendi aí essa parte do primeiro algarismo. Por que que você escolheu 9? Não, eu não escolhi 9, é porque a quantidade que tem. Qual que é os números que você tem com um algarismo só? 0, 1, o 0 não vai contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como o 0 não vai me representar nada, porque 0 nesse momento ele não representa nada, quais são as possibilidades que eu tenho para escrever um número utilizando um único algarismo? Essas 9 possibilidades. Mas aí a gente sempre pega o maior. Não, eu não tô pegando. Esquece o número aqui. Eu não tô pegando. Eu tô te mostrando quantas possibilidades. Ó. Uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades, 5, 6, 7, 8, 9. Coincidiu, mas é porque o número de algarismos que eu tenho aqui, ó, são 9. Ah, entendi. Entendeu? Agora com 2 algarismos, começa no quem? Começa no 10 e vai até onde? Até no 99. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Aí a gente pega sempre o tanto de número que tem. Isso, você vai analisar a quantidade de algarismo. No primeiro algarismo coincidiu, tá? Esse 9 aqui, mas não é só coincidência, é porque realmente eu tenho 9 algarismos para poder usar ali. Ok. Tá? Pessoal, na número 3, alguém tem mais alguma pergunta?
Não esquece de tirar para mim as fotos, por favor, não? Na número 3, tá? Tem o seguinte aqui, ó. No Nordeste brasileiro, deixa eu ver se eu consigo levantar aqui um pouquinho para melhorar. Acho que aqui melhor. Aqui. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanatos constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarelo. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Cinza, azul, verde e amarelo. São as cores que eles vão utilizar. Mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. Casa, palmeira e fundo. Então nós temos aqui, ó, casa, palmeira e o fundo aqui, conforme o desenho nos mostra, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, tá? Então azul ou cinza. A casa nas cores azul, verde ou amarelo. E a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para esta paisagem é... Pessoal, aqui, ó, muito importante essa questão aqui, ó. As cores do fundo podem ser qual? Azul e cinza. Então, o que você vai fazer, aluno? Você vai montar. Você vai ter que montar a sua primeira possibilidade. Qual que é? Você vai usar no fundo. Você vai usar qual cor? Azul. Aí você pode colocar para casa. Verde. E para a palmeira, você vai colocar cinza. Você montou uma possibilidade aqui de combinação dessas cores. Aí você pode manter de novo o azul para o fundo. Mantém o azul. E depois altera a cor da casa e a cor da palmeira. Nisso você vai conseguir encontrar no final, eu vou até dar a dica, eu vou deixar vocês terminar. 7 combinações, tá? Não são muitas, são 7, tá? Só que aí, que é o que o exercício pede aqui. Ah, professor, não seria só eu multiplicar? Nesse caso aqui não é só multiplicar. Por que não é só multiplicar? Eu estou trabalhando com cores repetidas, tá? Nota que tanto a areia, aqui ó, a areia, pode usar o cinza, pode usar o azul. Então você pode, quando você usar o cinza, digamos, para o fundo, você pode usar o azul para casa. Então, nesse caso, e aonde eu tenho restrição é na questão do fundo, que você vai poder usar apenas 2 cores, tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer isso aí e vocês vão chegar nesse encontro de 7 possibilidades, tá? As outras questões que eu estou apresentando para vocês aqui, que vão até o número 5, elas são todas de noção aí da parte do teoria fundamental da contagem, tá? Que entra essa questão da multiplicação e essa questão dessa análise que a gente fez, tanto no exercício 1, no exercício 2 e agora no exercício 3. Vocês vão ter que pensar utilizando ali os artifícios matemáticos, ou seja, em um determinado momento a multiplicação, ou seja, em outro determinado momento fazendo combinações de forma escrita, tá? Para que vocês encontrem aí os resultados, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer me fazer alguma pergunta ou comentário? Não.
Não? Nenhum, nada, nada, tá tranquilo? Até agora, nenhuma dúvida. Não. Então, pessoal, eu peço a vocês que tentem fazer. Eu vou postar um vídeo auxiliar para vocês lá agora também, tá? E logo, logo, daqui a pouquinho eu já posto a gravação da aula de hoje lá. Lembrando que vão ser 2 aulas. Nessa primeira aula eu fiz essa explicação. Ela termina daqui a alguns minutinhos, tá? Vocês não precisam, porque logo começa a aula de outro professor. Quando for se eu não me engano, é na terceira aula. Deixa eu só olhar o horário aqui, só um minutinho. Eu ando ruim de guardar na cabeça o horário. Não, quando for na quinta aula, tá? Que deve começar 10h25. Quando for 10h25, tá? Vocês retornam com as atividades de matemática e vamos tentar fazer, tá bom? O colega que ficou tirar as fotos, conseguiu tirar para mim? Sim. Sim? Pode me mandar lá, por favor. E vamos lá tentar fazer as atividades e daqui a pouquinho eu já posto para vocês os vídeos lá. Vou postar o vídeo explicativo agora e já posto a gravação da aula, que às vezes alguém quer dar uma olhada, alguma explicaçãozinha que eu fiz aqui que pode ajudar vocês, né? Vocês têm como entrar lá novamente e olhar, tá bom? Todos concordam? Aham. Sim. Então tá bom, então vamos lá tentar, por favor, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Qualquer coisa eu tô aqui no celular, só me chamar. Tchau. Tá? Tchau, tchau.